Boa noite a todos. Vamos começar mais uma aulinha de algoritmos numéricos. E, depois de um pequeno intervalo na semana passada por conta do concurso que eu estava participando e do concurso que vocês estavam participando também, do processo seletivo, porque eu também estava estava participando de uma banca de concurso e me enrolei todo com a correção, a avaliação e, sim, também foi difícil para mim. Por isso, quando vocês pediram para, adiar a aula, eu nem pestanejei muito porque eu também estava todo enrolado. Mas hoje estamos aqui novamente, retornamos e temos que seguir com o nosso conteúdo, certo? E para ajudar todos nós a lembrarmos do que era o nosso conteúdo, o nosso conteúdo era sobre ajuste de curva. E, com auxílio, para auxiliar vocês, eu acabei de liberar, uns poucos minutos antes do início da aula, uma listinha de exercício pequenininha para vocês fazerem para fixar o conteúdo de ajuste de curva, tá? Então, tá lá o material para vocês. E vou tentar aqui dar uma repassada no que é ajuste de curva para ver se ajuda vocês a botar o conteúdo na cabeça. Lógico que a parte assim, de como é feita a conta tá tudo detalhado lá, eu não vou repassar aqui, mas só lembrar a parte conceitual, que o ajuste de curva ele é muito utilizado na área científica, em laboratório, para experimentação, porque ele é utilizado para quando você tem um conjunto de dados, de uma amostragem que você está analisando qualquer experimento, em laboratório, pode ser na natureza, e você quer entender qual é o modelo matemático que melhor se ajusta àquele comportamento numérico. A gente sabe que os valores que a gente amostra durante o experimento, ele tem alguns erros. Erros de medição, erros de manipulação, erro humano. Então tem alguns erros ali. Então a gente já sabe que não vai estar perfeito o alinhamento desses pontos. E dependendo da quantidade de experimentos, para uma determinada posição no nosso eixo, a gente pode ter mais de uma medição. Porque aí depende, eu posso repetir o experimento várias vezes para ver se o comportamento demonstrado por um experimento se mantém nos outros experimentos também. Então é normal um laboratório, um pesquisador fazer uma série de medições sobre um determinado experimento e plotar todos num gráfico. Aí ele vai ter um conjunto de pontos que são as medições do experimento dele. E ele quer saber em algum momento qual é o comportamento geral daquele fenômeno que ele está medindo, existe uma equação que rege esse fenômeno, e o ajuste de curva, ou a regressão também pode ser chamado, é uma forma, a forma mais comum talvez, de tentar extrair qual é a equação que melhor se ajusta, por isso o nome de ajuste de curva, se ajusta aos pontos que ele mediu, tá? Então, daí surge esse método que nós vimos. Só que não basta os pontos para eu obter o ajuste. Eu também tenho que ter uma informação a mais de qual é o formato geral da equação que eu quero, qual é a grandeza que eu quero tentar me ajustar. Por exemplo, se eu tenho uma sequência de pontos e eu quero tentar ajustar a uma reta, ou eu quero ajustar a uma parábola, ou ajustar um polinômio de grau 3, ou algum outro, eu quero ajustar a um logaritmo, eu quero ajustar a uma exponencial, eu quero... aí pode ser, a princípio, quase qualquer equação, só que eu tenho que saber como seria
essa equação, né? Qual é a modelagem dela, qual a estrutura geral dela, e deixar alguns valores da equação como parâmetros, para que esses parâmetros o método defina quais são os parâmetros que causam aquela equação se ajustar melhor aos pontos. Então, quando eu tenho uma reta, aí eu teria, a princípio, o coeficiente angular e o coeficiente linear como parâmetros que eu posso manipular para garantir que o meu ajuste seja melhor. Aí eu consigo, alterando esses parâmetros, ajustar a reta melhor. Só que isso não é feito por tentativa e erro. Tem o método que vai nos dar como resultado qual é o par de parâmetros ou o conjunto de parâmetros que faz com que aquela equação, seja ela uma reta, seja uma parábola, seja uma exponencial, aqui a gente decidir utilizar, que faz ela se ajustar o melhor possível àqueles pontos de uma forma geral. Não é que assim, eu vou me aproximar mais deste ponto. Não, é dos pontos de forma geral, tá? Então é uma ponderação, uma média, né, do distanciamento de todos esses pontos, e quanto menor for essa distância geral, essa distância em média de todos os pontos, melhor vai ser o ajuste. Então essa será a equação que a gente vai obter ao final desse método. Então, esse é um método que é muito utilizado, por exemplo, na estatística, né? Em todas as áreas científicas que se baseiam em estatística, que tem uma forte utilização de estatística, eles vão utilizar isso também para obter esses valores, né? Uma equação que representa de forma significativa um valor geral desses pontos, dessas amostras, né, que foram obtidas, seja no experimento ou seja em alguma outra coisa, sei lá, uma coleta populacional, tá? Então, esse é o objetivo. E a característica importante para o que a gente tinha falado antes, né, eu já tinha mencionado em outros momentos para vocês, que quando nós vimos sistemas lineares, que sistemas lineares seriam muito úteis para outros métodos, porque a resolução de sistemas lineares é uma parte que demanda muito tempo computacional para resolver, né, as contas e obter o resultado do sistema linear, e muitos outros problemas que nós iríamos ver em algoritmos numéricos, em alguma parte deles demandam que seja resolvido um sistema linear. E isso foi o que eu mencionei com vocês quando a gente estava lá aprendendo, né, algumas formas de resolver sistemas lineares. Então, aqui no ajuste de curva, a gente vê um outro método, sim, um problema, né, que é o problema de ajuste de curva, que para resolver esse problema, a gente precisa resolver um sistema linear. O método de ajuste de curva, ele nada mais é do que pegar o problema de ajuste de curva, uma série de pontos que eu quero obter uma equação, e gerar um sistema que, quando resolvido, me dá a resposta do ajuste de curva. Então eu estou traduzindo um problema num outro problema. Só que um problema que até então eu não sabia resolver, vamos supor, o ajuste de curva, eu estou traduzindo num problema que eu sei resolver, que é a resolução de sistema linear. Então isso é bem comum na ciência de forma geral, que é você reduzir o problema. Você tem um problema grande ou um problema desconhecido, um problema complexo, e você reduz num outro problema, seja num problema simples, seja num problema que você conhece como resolver, e várias outras possibilidades de como, né, fazer, tá? Então isso é bem comum como estratégia científica para você resolver um problema. Você pega um problema maior ou desconhecido e o transforma num problema menor ou conhecido e resolve esse problema menor, e depois a resposta dele se traduz na resposta, dados alguns ajustes às vezes,
na resposta do problema original que você tinha. Tá? Então, isso é bem comum na ciência e na computação também é bem comum dessa equivalência de problemas. Se você conseguir converter um problema num outro problema que você já sabe resolver. E é isso que é feito no ajuste de curva. A gente converte o problema de ajuste de curva num outro problema de resolução de sistema linear. E resolução de sistema linear a gente já sabe. Então, se eu for escrever um algoritmo que resolve o ajuste de curva, eu vou precisar de um código que é responsável por converter o problema de ajuste de curva em sistema linear e um código que resolve o sistema linear. Se você já tem o código que resolve o sistema linear, você só chama esse seu código passando o sistema que você descobriu que é o sistema que vai resolver o problema de ajuste de curva. Quando você obtiver a resposta, você pega a resposta e traduz isso no que seria a resposta do seu problema de ajuste e pronto. A resposta está dada. Essa é uma grande vantagem de se programar, de se criar um programa para fazer esse tipo de coisa. Porque o programa que resolve sistema linear, ele vai ser útil para resolver sistema linear, para resolver ajuste de curva e para resolver vários outros problemas que dependem do problema de sistemas lineares. Aí você vai resolvendo o seu problema maior em pedaços, né, por partes, e cada partezinha é mais simples de resolver isoladamente do que o problema todo ser resolvido de uma vez. E isso facilita, né, a tarefa de criar um programa que resolva isso daí, né, que resolva qualquer problema, especificamente o de ajuste de curva. Então, esse é uma informaçãozinha importante que eu tinha mencionado para vocês, que o sistema linear seria usado para resolver outros problemas. O ajuste de curva é um deles. Tá? Além disso, a gente tem que lembrar dos detalhezinhos diferentes que podem ter dependendo do modelo da equação que eu vou utilizar para resolver o meu ajuste. Tá, se eu for pegar os pontos que eu vou utilizar para fazer o ajuste de curva e tentar ajustá-los a uma equação linear, né, a uma reta, né, um polinômio de grau 1, eu vou precisar obter como resposta dois valores, que seria, teoricamente, o coeficiente linear e o coeficiente angular da reta. Então, para resolver isso daí, eu vou gerar um sistema 2×2, que vai me dar dois valores de resposta, né, as duas variáveis. Um vai ser o coeficiente angular e outro o coeficiente linear. Se for uma parábola, eu preciso de 3 valores. Então, o meu sistema vai ser 3×3. Se eu precisar de um polinômio de grau 3 para se ajustar a minha curva, eu vou precisar de 4 valores. Então, eu vou gerar um sistema de 4×4. E assim por diante. Quanto maior a quantidade de parâmetros que eu tenho na minha equação, maior vai ser a dimensão do sistema que eu vou ter que resolver. Na maioria das vezes, ele não gera sistemas enormes, como, sei lá, a resolução de um sistema linear por si só poderia ter. Sim, eu posso ter um sistema linear de 100%, e isso, sim, não é nada absurdamente grande pensando computacionalmente. Mas no ajuste de curva, dificilmente eu vou ter um sistema 100%, porque aí eu teria que ter uma equação de 99 parâmetros, o que é, sei lá, irreal demais, né, ter tantos parâmetros em uma equação. É mais possível ter várias equações que interagem do que uma equação com 99 parâmetros. Tá? Não estou dizendo que é impossível, mas é menos comum. Tá? Mas isso não impede de que seja necessário a solução de sistemas lineares, né, dentro do problema de ajuste de curva. Então, sim, no problema de ajuste de curva, o que é mais crítico para aumentar a complexidade do problema não é o grau do polinômio. Não é se é grau 1, grau 2, grau 3.
Tá? Não é o que era o que ditava a complexidade lá na interpolação. Né? Na interpolação, o grau do polinômio ditava muito o crescimento dessa complexidade. Aqui, no ajuste de curva, ele cresce, mas não é tanto. O que mais gera complicação é se a relação entre a equação e os pontos, se é uma relação linear, se há linearidade nessa relação. Então, se eu estou usando, sim, se os coeficientes entre si são lineares, né? Se os coeficientes que eu quero determinar para minha equação, se eles têm interdependência linear. Né? Então, quando eu tenho um polinômio, né, os coeficientes que eu estou utilizando são os coeficientes do meu polinômio. Então, entre os coeficientes, há uma relação de linearidade. Né? Então, eu tenho um A, B e C, eles não estão multiplicados entre si, não tem A potência com B. Né? Então, é alguma coisa vezes o A, mais alguma coisa vezes o B, mais alguma coisa vezes o C. Essa coisa que está multiplicando pelo A, B ou C pode ser quadrado, cúbico, mas para fins da gente observando o nosso parâmetro, porque o nosso parâmetro é o que a gente quer calcular, que são esse A, B e C, entre eles são lineares. O problema vem quando a gente está tentando ajustar os nossos polinômios, os nossos pontos, a funções que são, por exemplo, exponenciais, logarítmicas, são potências. Então, se eu tenho um A elevado a B, então A vezes X elevado a B. Então eu quero saber A e B, há uma relação de não linearidade entre esses elementos. Né? Se é exponencial, se é A exponencial de B, tem uma não linearidade entre esses elementos. Se é A vezes o logaritmo de B, tem uma não linearidade entre esses elementos. Aí começa a complicar, mas também não é muito, porque uma das coisas que eu mostrei para vocês nessas aulas anteriores, nas aulas gravadas, foi justamente como transformar essa relação não linear numa outra relação linear, que aí a gente pode aplicar o método normal, né? Assim, gera o sistema linear, resolve o sistema linear e obtém o resultado. Só que aí a gente vai ter que pegar a nossa equação que a gente quer ajustar, converte numa equação linear, aí pega essa equação linear, resolve o sistema linear associado a ela, pega o resultado, joga na linear, né? Aí depois converte de volta, né? Aplicando como se fosse uma inversa, né? Uma função inversa para convertê-la de volta para obter os coeficientes na equação original, que tem as propriedades não lineares. Então a gente só acrescenta uma etapa no início e uma etapa no final para fazer essa conversão. Mas o raciocínio central é o mesmo. Tá? Eu só linearizo a função que eu quero ajustar para que eu consiga aplicar o método. Tá? É isso que é feito no ajuste de curva. E, sim, tem uma quantidade de conta razoável se a gente for fazer à mão, né? Porque quanto mais pontos de amostragem eu tiver, mais cálculo eu vou fazer. Só que, para cada ponto a mais, é uma sequência de cálculos a mais. Então ele cresce, mas não cresce tão rápido quanto cresce no sistema linear, por exemplo. Porque a diferença de um sistema 10 por 10 para um sistema por 11 por 11 não é um conjunto de cálculos a mais. Né? É o quadrado daquele, no mínimo, se não o cubo, dependendo de como a gente observar. Porque se eu tenho um sistema 10 por 10, eu tenho 100. Se eu tenho um sistema 11 por 11, eu já tenho 121. Se eu tenho um sistema 13 por 13, aí eu já estou me complicando, porque eu tenho que fazer as contas. Eu faço o negócio sem saber a conta de cabeça. Então, 13 por 13, a calculadora concorda com você, 169.
Aí, então, sim, a cada um, ele tá crescendo, a cada um que passa, ele cresce muito mais rápido. Então, tipo, se eu colocar 20 por 20, esse eu sei de cabeça, é 400, mas eu vou fazer aqui só para conferir, passar menos vergonha. Aí, ó, 21 com 21, ele dá 441. Então, ele já tá, a cada um, é como se ele tivesse quase que crescendo 10% aqui, neste ponto em que ele tá. Se eu for lá para cima, tipo, 100 por 100, ele tem 10 mil. 101 por 101, ele tem 10.200. Então, sim, quanto mais, sim, um elemento a mais que eu aumento num sistema maior, o quanto a quantidade de cálculo que cresce é muito maior, né? Não é só um a mais. Enquanto que no ajuste de curva, um ponto a mais que eu colocar na minha conta é um conjunto de contas a mais que eu vou fazer. Não vai ser, ele não vai aumentar proporcional a quantas eu já tinha antes, né? Que aí é bem pior, é um crescimento muito mais rápido, tá? Então, sim, o ajuste de curva, por mais que quando a gente faz na mão parece conta demais, muita conta, para um computador aquilo não é problema, porque a quantidade de pontos, se eu colocar 1 milhão de pontos, a quantidade de conta não vai ser absurda. Ao contrário de se eu botar um sistema 1 milhão por 1 milhão, aí sim é conta demais, porque é o ao quadrado, tá? Então seria 1 milhão ao quadrado, que é muito grande, né? A quadrado ou quase ao cubo, né? Então essa é o grande complicador, né, nesses métodos, no sistema linear, se comparado com o ajuste de curva, tá? Mas no ajuste de curva, na hora de fazer a mão, o grande lance, a grande diferença que vocês vão ter que prestar atenção é nas partes inerentes ao ajuste de curva, que é como converter o método para o sistema linear associado, né? Vou mostrar aqui, vou abrir aqui e mostrar para vocês a lista de exercícios para dar uma passada com vocês nela e vocês me dizem depois se... Ah, tá. Eu abri no lugar errado. Bicho orelhudo. Para ver se vocês entenderam o que é, se estão com alguma dificuldade ou não. Só um momento, eu abri no browser errado e não ia mostrar aqui para mim. Agora ele vai. Só um minutinho. Aqui tá indo. Vai abrir atividade, ajuste de curva. Abriu. Exercício. Carrega, bonitinho. Vai. Tá carregando, tá carregando. Pronto, vamos compartilhar a tela. Vamos ver. Beleza. Telinha compartilhada. Estão vendo a telinha? Então, né? Não se preocupa não. Agora que eu lembrei eu já tinha visto no chat aí o pedido de desculpa pelo atraso devido às fortes chuvas. Não se preocupe. Fico feliz de que nenhum de vocês tenha ficado preso ou se machucado, né, nas fortes chuvas de hoje mais cedo, né? Não se preocupe, né? E aproveito para relembrar que as nossas aulas ficam gravadas. Se você
né, achar que eu perdi alguma coisa, eu queria ver as besteiras que o professor falou no início da aula, né? As besteiras normalmente eu não gravo, algumas vezes escapole, mas vai estar lá no Google Sala de Aula para você rever a aula e talvez alguma besteira falada pelo professor. Então, o que eu pedi para vocês aqui? Eu pedi para vocês me enviarem, né? Lógico, assim, isso daqui tá para vocês fazerem, para vocês terem como praticar. E nesse daqui eu lembrei de botar a respostinha, tá? Então vocês conseguem conferir se a resposta que você obteve tá certa, tá? Então, porque às vezes eu esqueço de botar isso, né? É muita preguiça do professor. Todo semestre eu faço essas listas de exercício e em algumas eu não boto a resposta, tá vendo? Aí, ó. Viu? Se eu tivesse um aluno, um monitor que me ajudasse nisso, eu ia passar menos vergonha, mas como eu não tenho, eu passo essas vergonhas todo semestre. Aí, sim, pois não? Eu até parei e perguntei aqui, porque eu senti que alguém estava se voluntariando aí, né? Sim. Essa matéria ela tem uma demanda muito pequena de gente, né? Tipo, agora, a nossa turma tem 7 alunos. Então, sim, a gente tem, tanto na computação quanto na matemática, a gente tem outras disciplinas que tem uma demanda muito grande. Então, tipo, qualquer prioridade para monitor, para essas coisas, vai para as outras disciplinas, né? Aí acaba que não aparecem tantos interessados. Sim, não sobram, após, né, todos os interessados serem alocados, não sobram interessados para essa nossa disciplinazinha de algoritmos numéricos. Mas vocês lembram que em programação tinha monitor, né? Então, porque, assim, programação é uma disciplina que tem uma demanda grande. Aí a gente fala, tá, prioridade é programação, porque aí sei lá, que se eu conseguir um monitor, vai ser um monitor para atender um público de dezenas de alunos. Aqui vai ser um monitor para atender 7. Então, sim, não se justifica tanto. Se eu tivesse monitor sobrando, tipo, tivesse aluno assim, doido querendo, né, ser monitor e tal, aí sim, aí a gente ia ter monitor para essa disciplina também. Mas não acontece. Até porque a gente não tem o incentivo financeiro. A UFES não tem o incentivo financeiro para estimular os alunos a serem monitores. Então, sim, eu nem culpo muito, né? Porque a pessoa ia ter que fazer porque quer, porque gosta, porque tá afim. E nem todo mundo é obrigado a fazer as coisas de graça só porque gosta. Só a gente que é meio mais besta do que a média, né? Mas, aí ó, dependendo, quem sabe, próximo semestre. Então, vamos ver aqui. O que eu pedi para vocês fazerem nessa lista de exercício? Sim, eu passei para vocês praticarem e treinarem. Então, sim, eu só vou pedir como um estímulo para que vocês façam, que vocês me entreguem um. Pode ser qualquer um, pode ser o 3.1, o 3.2, o 3.3, o 3.5 ou o 3.4, mas o 3.4 não precisa, sim. O que eu considero um é tipo 3.4A é um, 3.4B é outro, porque aqui são vários, né, ajustes, né? Então, né, pode, né, vai dar, o 3.4 vai dar muita conta mesmo. Mas o 3.4 é mais próximo do que seria um problema real, tá? Que, né, que é o seguinte, eu tenho um modelo e eu não sei, sim, eu tenho os pontos e eu não sei qual modelo se ajusta. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Eu vou calcular, sim, eu suspeito que pode ser algum desses. Eu calculo todos e vejo o que melhor se ajusta, utilizando aquelas métricas de qualidade de ajuste, né? O coeficiente de determinação e a variância residual, tá? São
as duas métricas para a gente, né, avaliar qual dos dois ajustes, né, qual dos vários ajustes, melhor dizendo, foi melhor. Que é, sim, é uma forma que é utilizada cientificamente para você descobrir qual é a relação mais provável entre esses pontos. Tá? Então, quando eu peço para vocês fazerem essa lista de exercícios, eu estou pedindo para vocês resolverem algum desses. Tá? Se vocês quiserem resolver mais, tudo bem, podem resolver mais, mas para mim só precisa enviar um só para eu ver que vocês fizeram, né, algum exercício dessa lista. Tá? Aí, por exemplo, no 3.1, eu estou pedindo para vocês usarem esses pontos, são 4 pontinhos, para fazer um ajuste linear, né, porque é uma reta, e calcular o coeficiente de determinação e a variância residual. A mesma coisa para o 3.2, né? Um ajuste linear com... Aqui eu nem peço o coeficiente de determinação, né? Aí aqui no 3.3 eu estou pedindo para fazer um ajuste quadrático. Então, ó, aqui vai ser gerado um sistema 2x2, tá? Aqui um outro sistema 2x2, né? Então, tanto que o resultado tem 2 coeficientes. Aqui, ao calcular esse, vai ser gerado um sistema 3x3, porque ele tem 1, 2, 3 coeficientes. Aí, nesse daqui, se vocês fizerem o item A, vai ser linear, vai gerar um sistema 2x2. No item B, vai ser um sistema 3x3. Nesse daqui, um 4x4. Nesse aqui, um 2x2. Nesse aqui, outro 2x2. Mas aí vai ter que linearizar, né? Fazer a conversão para linearizar esses coeficientes. Esse e esse. Né? Que aí vai ser porque ele é um ajuste não linear, a gente tem que linearizar para depois calcular o sistema linear associado, resolver o sistema linear, pegar o resultado, inverter a linearização e obter o resultado original. Tá? Tem os videozinhos lá que eu fiz com alguns exercícios resolvidos também. Certo? Deixa eu até conferir aqui se eu não esqueci de botar os videozinhos de exercício. Não, tem o videozinho de exercício também. Viu? O professor não passa tanta vergonha assim, não. É só um pouquinho. Tá, então é para vocês resolverem um desses aqui. Sim, não é complicado. Sim, depois que entende o mecanismo, é só repetir o mecanismo. É um algoritmo, né? Então isso fica, ó, belezinha para escrever um programinha com ele, né? Que quem sabe pode ser o nosso próximo exercício prático, nosso próximo trabalhinho, tá? Eu sempre fico na dúvida se eu peço no segundo trabalho um problema de ajuste de curva ou um problema de fazer o sistema linear por um outro método, né? Porque, sim, de uma forma eu vou comparar dois sistemas lineares para vocês enxergarem qual é o melhor para qual tipo de sistema, e no outro vocês vão ver a relação de um problema, sim, o problema de ajuste de curva depender de resolver o problema de sistema linear, né? As duas relações são legais e na maioria das vezes não dá tempo da gente fazer todas, sim, ambas, né? Então tem que fazer uma ou outra. Ainda não me decidi, mas dentro em breve eu me decidirei, porque eu tenho que passar para vocês o segundo trabalhinho, né? Para vocês já começarem a brincar, tá? Começarem a brincar com os trabalhos de vocês, né, com um novo trabalho, para vocês não esquecerem as habilidades de programadores de vocês, que vocês adquiriram a duras penas no semestre passado, certo? Então, tem que ser útil para alguma coisa, ainda mais comigo, né? Tá, aí lá vai ele trazer os assuntos off-topic para o meio da aula.
Oi. Uhum. Uhum. Ajuste linear. Uhum. Como assim? Faremos faremos algo para resolver isso daí então, tá? Já que você falou que para você pareceu tão estranho isso de como que você vai fazer para transferir aquilo para um algoritmo, então está definido, vamos trabalhar isso. Sim, eu não vou jogar no colo de vocês e falar se vira da conta sozinho. Não, tô aqui para segurar na mãozinha e tentar conduzir vocês até parte do caminho e depois vocês caminhem com as próprias pernas. Então eu vou tentar pensar numa forma de pedir para vocês fazerem esse ajuste de curva ou a gente fazer o ajuste de curva para que vocês façam alguma coisa a mais depois. Mas então vamos trabalhar o ajuste de curva justamente para vocês começarem a entender, assim, como assim, como que você faz para você pegou um negócio, tá? Eu entendi como é que faz, mas eu não faço a mínima ideia de como vou fazer para transformar isso num programa. E a gente vai lá, olha uma coisa, olha outra coisa e depois, ah, tá, agora eu sei o que eu tenho que fazer para botar isso num programa e depois vai lá, bota, faz, testa, roda e fala, beleza, entendi. Porque sim, eu entendo, não é algo simples. Às vezes parece que a gente bate o olho no negócio e a gente. Tá, eu acho que se eu fizer isso, depois aquilo, vai dar, calma aí. Mas às vezes a gente bate o olho e fala, cara, eu não sei. Tipo, eu sei fazer, mas eu não sei sim, como falar para o computador fazer isso para mim. Eu vou tentar pensar numa forma de resolver isso, porque sim, é interessante e faz parte do conteúdo, né? Então vamos explorar por aí para tentar resolver isso daí. Pode ser? Já ajuda, né? Então, beleza. Então a gente vai por esse caminho. Né? Sim, eu vou tentar de agora para a semana que vem pensar nisso e estruturar, organizar como que a gente pode fazer isso mais bonitinho, dependendo, ou a gente faz eu faço com vocês alguma coisa na aula síncrona da próxima semana e passo alguma coisa para vocês fazerem, meio que para vocês continuarem ou então terminarem, que aí na outra semana vocês mostram e a gente vê como é que ficou para ver se vocês conseguem entender o processo e, né, e a gente vê se por aí funciona, até vocês sentirem que assim, ah tá, professor, entendi como é que faz ou como que o que eu tenho que pensar quando pegar um problema e a princípio eu não sei por onde começar, mas eu tenho que, sim, eu sei por onde olhar para tentar descobrir, tá? Que é, sim, é legal e é uma boa estratégia. E isso daí é, assim, é prática, assim, é você entender como você pensa para resolver o problema. Porque isso não é eu dar para vocês o problema pronto. É eu ensinar para vocês o que vocês têm que saber para encontrar o caminho de resolver o problema. É aprender como aprender. Que é isso, tipo, isso daí é o grande diferencial. Porque se eu dou a resposta para vocês sabem, tá, eu sei a resposta desse problema. Aí muda o problema e você fica vendido. Mas se eu dou para vocês a ferramenta de descobrir resposta, mudou o problema, você, ah tá, mas eu sei descobrir a resposta desse problema também, né? Aí é bem mais fácil. Então vamos tentar por esse caminho, né? Utilizar o ajuste de curva e a gente explora isso a partir da próxima aula, tá? Tá, aí o que eu sugiro, sim, já pra gente, vocês não chegarem no zero, é tentarem fazer exercício dessa lista, tá? Porque eu coloquei a prazo de entrega dela até sexta-feira da semana que vem,
tá? Então, vocês já vão ter que fazer semana que vem. Então, o que eu sugiro para vocês é façam o exercício, sim, alguns exercícios, ou sim, até entender o que vocês estão fazendo. Até a quarta-feira da semana que vem, para na quarta-feira, quando eu começar a falar com vocês, vocês não estarem assim, boiando totalmente, tipo, sem saber o que eu tô falando na hora de resolver o problema, tá? Que aí, vocês já sabendo isso, que aí eu vou tentar com vocês organizar o que a gente faz quando resolve o problema, para vocês entenderem isso, meio que tentar fazer que nem eu fiz no sistema linear, que eu já tenho uma ladainha, um mantra que eu fico falando enquanto eu resolvo o sistema linear, que aquilo ajudou algumas pessoas que vocês falaram, né, na última aula. Vou tentar fazer aquilo para ver se já ajuda, que seja um mantra ou que seja estruturado um esqueminha, mas vocês entendendo como montar o esquema, tipo, o que eu olhei para montar aquele esquema, sabe? Para vocês entenderem quando vocês tiverem um outro problema na mão, como que vocês vão montar um esquema para organizar o que vocês fazem, tá? E dali em diante a gente avançar um pouquinho até que, sei lá, entender para onde a gente vai para chegar no programa, ou sim, esboçar o programa inicialmente e pronto, tá? Tentar ir por esse caminho, mas aí seria importante que vocês tivessem feito alguns exercícios até o ponto de falar assim, ah, tá, sei como que é. Porque aí a gente não parte do zero e a aula rende um pouquinho mais, tá? Então, peço isso para vocês para a aula que vem, que aí eu tenho o meu dever de casa, que é montar esse esqueminha de como que eu vou conduzir a aula com vocês, e vocês têm o dever de casa de vocês, que é fazer os exercícios até... Sim, não precisa estar assim, tô sem dúvida nenhuma. Não, porque aí se tiver alguma dúvida, na aula a gente tira essa dúvida, mas vocês têm que estar até naquele ponto de assim, tá, eu fui até onde eu consigo ir sozinho e tô seguro, talvez eu tenha uma dúvida aqui, outra ali, mas tudo bem, se tiver uma dúvida aqui e outra ali, a gente resolve na hora, sem problema nenhum. A aula vai ser para isso também. Que aí a gente já aborda essas duas questões, se tiver, né? Se tiver dúvida, senão a gente aborda só uma e segue para gerar esse algoritmo, esboço de algoritmo, programa, sabe-se lá. Vamos saber o que o futuro nos reserva, né? Mas aí a gente aprende algumas coisinhas, espero. Certo? Alguém tem alguma dúvida que já tenha surgido sobre esses métodos? Né? Já falaram aí da dúvida de como gerar o algoritmo, que a gente vai... Sim, não dá pra gente fazer agora, mas na próxima aula a gente faz. Se tiver outra dúvida, eu tento abordar com vocês agora, se for possível, senão a gente esquematiza para a próxima aula. Também acho bem mais produtivo, né? Então, gente, se não tivermos mais dúvida, a gente fica assim, combinado. Vocês fazem os exercícios, preferencialmente até quarta-feira. Eu esquematizo uma forma da gente trabalhar em aula como fazer o processo de, após ter entendido como resolver o método, pelo menos esboçar como seria o algoritmo que faria aquilo, tá? Pelo menos isso, tá? Aí até onde a gente vai chegar nesse esboço, se esse esboço vai gerar um diagramazinho com algoritmo, se vai ser um esqueminha com já mais ou menos o código, isso daí eu vou pensar com mais carinho, com o tempo, né? Depois da aula, fora da aula, para eu ver o que eu acho que fica mais produtivo em sala, para eu também não deixar nada para vocês fazerem depois e para eu também não deixar vocês irem sozinho e eu só falar assim, ó, pega isso e faz aquilo e se virem vocês, né? Tentar achar um ponto de equilíbrio. Beleza? Então, gente, se são só essas as dúvidas, sim, a gente pode encerrar a aula. Quem precisar socorrer alguém depois da chuva vai ter essa chance aí de, sei lá, tirar a lama de dentro de casa, caso
a água tenha invadido. Beleza? Ah, tá. Então, boa noite. A gente se vê na semaninha que vem. Certo? Então, boa noite.